E quinta-feira, Osmar Bento Campregher, Dr. Gilberto Luiz de Azevedo, comentando, debatendo sobre os principais acontecimentos da política nacional e internacional. Nós vamos cumprimentando então os nossos comentaristas nessa manhã de terça-feira. Muito bom dia, Osmar, seja bem-vindo. Bom dia, Dair, bom dia, Dr. Gilberto. Bom dia aos nossos ouvintes e a quem está nos assistindo também. Doutor Gilberto, muito bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair. Bom dia às pessoas que nos veem e ouvem. Vamos lá, vamos comentar então, debater sobre os principais acontecimentos. Um deles certamente é a participação do Brasil na COP28, participação do Lula por lá. Estava comentando ontem, né, fazendo um comentário prévio já para depois vocês também complementarem, que não foi de todo ruim a participação do Lula lá, porque ele acabou chamando a atenção dos países desenvolvidos para muita hipocrisia que existe a respeito dessa questão da agenda global climática, que é muito acordo não cumprido, e os países os países já desenvolvidos, chamado do primeiro mundo, acabam se aproveitando muitas vezes das exigências climáticas para fazer com que os países em desenvolvimento tenham mais dificuldades em de se desenvolver e entrar nesses mercados internacionais e no mercado interferir, por exemplo, pegar o caso da França, com os seus agricultores lá, regras que eles não cumprem, querem que o Brasil cumpra por aqui. É um dos exemplos. Mas o Lula fez a sua fala por lá, mas uma das falas que repercutiu não positivamente do Lula, certamente, foi quando ele se referiu ao Congresso Nacional como raposas cuidando do galinheiro, quando se referiu aí ao marco temporal, já que o Congresso Nacional votou favoravelmente, né, a questão do marco temporal das terras indígenas. Eu quero um comentário de vocês a respeito dessa situação, desse enrosco que ele acaba criando aí com o Congresso, e também um comentário geral da participação dele e do Brasil na COP28. Começa com o Dr. Gilberto. Muito bem. Em relação a essas questões de que ele chama a atenção dos países desenvolvidos ou dos países que cobram do Brasil uma postura determinada em relação à preservação do meio ambiente, das florestas, enfim, eu vejo como positivo. Isso é a defesa do Brasil. Da hipocrisia, concordo, que exarada, emitida por parte de governantes e por parte de entidades externas. O que eu não concordo é essa mania de lavar roupa suja no exterior, de criticar o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, por estar cumprindo seu papel. E eles são os legítimos representantes do povo brasileiro, os deputados e os senadores. E a cada vez que o Lula vai para o exterior, ele tem essa mania de fazer uma crítica lá fora, lavar a roupa suja lá fora, em relação às questões que tratam no Brasil. Eu acho que ele deveria ter mais altivez em relação a esses aspectos e tratar desses assuntos aqui dentro, não lá fora. Guardar as críticas para si e tratar desses assuntos aqui dentro do Brasil. E sim, lá fora defender o Brasil, como fez com essa advertência, essa observação em relação às exigências, algumas vezes muito acima do razoável em relação ao que o Brasil tem que cumprir. Se nós aqui estamos fazendo alguma coisa errada dentro do nosso país, vamos tratar aqui dentro. Agora, ele não tem gabarito nenhum para chamar a atenção do brasileiro e principalmente lá de fora. Ele está justamente dando munição e razão para essas pessoas, esses governantes, essas entidades, continuarem chamando a atenção do Brasil. Eu acho que esse tipo de coisa ele não deve fazer. Ele deve ter o bom senso, daqui a um pouco nós vamos falar de bom senso, de não tratar isso lá fora e tratar os brasileiros como brasileiros. Osmar, seu posicionamento, Osmar. Bom, com relação ao meio ambiente, às questões ambientais, o presidente está certo, porque existe uma hipocrisia. Por que existe essa hipocrisia? Porque essa hipótese dos desastres ambientais, elas são colocadas lá na frente.
daqui a 10 anos vai acontecer isso, vai aumentar um grau de temperatura, Só que o dirigente que está dirigindo o país, ele está pensando no agora. Então, é uma coisa que no momento, para ele, não adianta ele ele não quer tomar decisões que tenham reflexo daqui a 10 anos, embora fosse o correto de tomar decisões agora, para que daqui a 10 anos esse problema seja minimizado, ou seja controlado. Mas os dirigentes, tanto dos brasileiros como do mundo, eles querem tratar do momento, eles querem tratar da política agora. Eles estão no poder e daqui a 10 anos ninguém vai dizer, o Macron não fez isso, agora estamos aqui com o mar invadindo. Vai ser problema daquele governante naquele momento. Então, esse é o ponto que o mundo não quer tomar decisões agora, porque são decisões incertas que não trazem popularidade para eles, sai, por exemplo, o sacrifício, e ele não colhe nada nesse momento. Ele vai empurrando como brasileiro, vai empurrando com a barriga lá para frente, daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter as consequências, mas ninguém vai dizer, foi o Macron, foi o Lula. Vai ficar por isso mesmo. Com relação à manifestação do presidente sobre os deputados, nós temos que entender o seguinte: o poder executivo se enfraqueceu muito nos últimos 10 anos, nos últimos mandatos, vamos dizer. Quando nós tivemos a Dilma, ela quis confrontar, ela quis ignorar o Congresso, ela acabou sendo retirada do poder. O Temer praticamente fez um parlamentarismo no governo dele. Ele governou com o Congresso ao lado, tanto é que ele sofreu dois pedidos de impeachment. Ele passou deles, mas ele teve que dividir o poder com o Congresso. O último presidente, o presidente Bolsonaro, ele tentou não negociar com o Congresso, mas na segunda parte do mandato, ele praticamente entregou parte do poder ao Congresso. O presidente Lula, ele teve uma vitória nos pênaltis, vamos dizer, uma vitória muito apertada e uma divisão muito clara no Brasil. Hoje, ele não tem mais a simpatia que ele tinha antes, e ele também não contribuiu muito para pacificar as coisas, porque ele saiu criticando o Bolsonaro. A cada momento que ele tem, ele procura alfinetar o outro lado, e isso criou um clima hostil maior ainda. Então, ele também tem responsabilidade. E o Congresso, infelizmente no Brasil, são 513 partidos que nós temos, e mais 81 no Congresso, no Senado. Então, não existe partido, não dá para negociar em bloco, porque praticamente tem que ser cada deputado, cada senador tem que ser atendido individualmente. Então, o Brasil precisa superar esses problemas, que aquela cláusula de barreira está afunilando, mas demora muito. Nós temos 10, 20 partidos, e cada partido com poucos parlamentares que praticamente negocia individualmente. Então, eu acho que esse tipo de hostilidade não ajuda em nada e não melhora em nada o clima para o Brasil e para o presidente também. Você falava em bom senso, né, doutor Gilberto? Falando em bom senso, me parece que são 1.300 pessoas nessa comitiva aí que foi para a COP28. O Lula hospedado num hotel, numa suíte lá de 520 metros quadrados, pagando R$62 mil de diária. Então, quando você falou em bom senso, eu logo lembrei dessa situação aí. Na verdade, o nosso governante posto no poder, ele leva a sua claque para bater palmas, né? Então, quando ele fala contra o Brasil lá fora, esse povo aplaude e essa situação parece passar por verdadeira. Outra coisa, eu acho que o Brasil, um país que é rico, e não digo que seja rico, mas que tem posses, o seu presidente não precisa morar, aliás, se hospedar num hotel de menor categoria, mas ele também não precisa ir no top. Eu acho que ele tem que demonstrar que ele é uma pessoa de classe média e que num apartamento de 500 e tantos metros quadrados deve ter muitas televisões. E como ele recomendou aos brasileiros, uma televisão basta. Então ele não precisa de um apartamento tão grande lá fora para isso. A situação é que faz o que eu mando, não faz o que eu faço. É muito dinheiro sendo gasto. Vamos ver agora, devem começar a sair
a verificação dos gastos todos que estão sendo feitos. Eu vi agora recentemente que só de aluguel de veículos para transporte, de hotel para aeroporto e entre os locais, já foram gastos 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Isso verificado anteriormente. E pior ainda, isso que eu fico bem revoltado, ir para lá fora falar mal do Brasil. Esse negócio de botar o dedo no nariz do Macron, isso eu achei interessante, ou das outras entidades. Nós estamos tentando fazer, o Brasil tem problemas, claro que tem, ninguém pode negar isso aí, mas isso é uma coisa que nós temos que tratar aqui, na roupa suja nós temos que lavar em casa, não lá na frente dos microfones para o mundo inteiro ouvir e a sua claque bater palma. Isso aqui é revoltante. Ele que venha no Congresso e vai lá no Congresso e fale mal dos 513 deputados e dos 81 senadores. O que é revoltante, o Osmar falou e falou bem, que são 513 partidos e 81 deputados e 81 senadores, cada um é um partido. O Brasil pode ter quantos partidos quiser, o que eu não concordo é que eles sejam sustentados com a verba pública. Eu acho que quem quiser ter um partido político tenha, mas que sustente esse partido, não às custas do erário, às custas do povo brasileiro, do bolso brasileiro, que tenham 513 partidos, por exemplo, mas cada um que pague as suas despesas, não o Odair, o Osmar, o Gilberto ou as pessoas que estão nos ouvindo. Com verba pública não deveria, isso deveria ser abolido, porque a cada ano que fizerem o orçamento vai aumentar. Esse é um absurdo. Agora, eu não concordo, roupa suja se lava em casa. Tudo bem, Osmar, também o seu comentário sobre essa questão da estrutura toda levada lá para a COP, 1.300 pessoas, enfim. Eu acho isso, como diria meu tio, um exagero. Um absurdo, uma coisa exagerado, sabe? Eu acho que não o presidente devia ser um exemplo de austeridade, se hospedar num lugar bom, sem ostentar. Eu acho que esse tipo de ostentação é típico de ditadores, típico de países do terceiro mundo. Em geral, eu tenho como exemplo a Angela Merkel, que, pelo que se sabe, ela morava no próprio apartamento, ela nunca teve palácio, nunca teve nada. Então, os grandes políticos, os grandes dirigentes, eles moravam humildemente, não, mas tranquilamente, sem ostentar. Não tem necessidade de um presidente se hospedar no melhor hotel do lugar, não tem, se hospeda muito bem, tem lugares bons mas e também levar um monte de gente para aumentar os custos. Então, eu vejo isso como uma forma errada de fazer as coisas, sabe? Quando você quer ser austero, você tem que dar o exemplo, não adianta falar, você tem que dar o exemplo, mas esse governo em particular, e o presidente Lula, eles não têm muito apreço pela austeridade, não. A ideia deles não ter medidas para gasto. Eu acho isso um mau exemplo para o Brasil. Muito bem, agora vamos um pouquinho acima aqui das nossas fronteiras, vamos falar um pouco dessa situação Venezuela-Guiana, né, já que o Maduro fez ali uma pesquisa entre a sua população para saber o que a população achava a respeito, teve 95% de aprovação, uma baixa adesão, mas aqueles que aderiram votaram favoravelmente aí nessa pesquisa que foi feita de opinião a respeito de a Venezuela tomar para si 74%, 70% arredondando aí do território da Guiana, especialmente o território que é rico em petróleo e também em outros minerais, e esse plebiscito não tem validade jurídica alguma. Órgãos internacionais já manifestaram o direito da Guiana e que existem outras instituições responsáveis quando há alguma discussão nesse sentido. Há um organismo da ONU especificamente que é responsável por esse tipo de discussão quando algum país questiona o seu território com base no território de outro país, enfim.
não há nenhuma legalidade sobre essa ação do Maduro. Será que ele vai trazer para si essa guerra? Ou será que isso é jogo político, é jogo de populista para ganhar mais atenção do mundo por conta das eleições que estão também às portas ali na Venezuela? Começo com você, Osmar. Bom, pelo que eu li, pelo que eu entendo, na realidade, esse plebiscito, vamos dizer que na realidade seria uma consulta popular, a princípio sem a intenção seria em tese uma consulta apenas. Mas pelo que eu pelo que eu li, pelos comentários dos especialistas, na verdade é uma jogada para se preparar para as eleições do ano que vem, para ter um motivo, vamos dizer assim, para esconder os problemas de verdade e ter um motivo para criar debate. Outra coisa que me chama a atenção, será que o Maduro quer espalhar pobreza lá naqueles 70% da Guiana também? Já que a pobreza está instalada na Venezuela, ele quer distribuir por lá também. Então, esse parece que o foco seria isso aqui. A princípio, era para ser uma consulta popular, mas é muito mais focado na eleição do ano que vem. Quando eu vejo um resultado de acima de 90%, para mim é coisa que mostra que são coisas típicas da ditadura. Tivemos, há dias atrás, uma consulta na Coreia do Norte, deu 99,6%, me parece. Então, quando os resultados são praticamente unanimidade, é sinal de que faltou democracia. São justamente nesses países que não tem democracia, que a democracia não funciona, que a população está totalmente voltada para um lado. Mas considerando também que na Venezuela até a oposição apoiou esse plebiscito, porque acredito que a oposição não queria criar conflito, criar atrito com a população por causa disso. O pleito da Venezuela é discutível, na verdade tem algum fundamento, mas porque tem umas definições ali. Agora, essa jogada do Maduro, pelo todo que se lê, é para atrair os holofotes para esse assunto e esquecer os problemas que a Venezuela tem e preparar a eleição para o ano que vem. Então, essa é a impressão que me dá e pelos comentários que eu vi, é isso mesmo. Doutor Gilberto, seu comentário também a respeito. Bom, essa questão das divisas entre Guiana e Venezuela já estão decididas desde 1899. E em 1966, quando houve a independência da Guiana do Império inglês, isso ficou consolidado. Essa situação já está consolidada, a questão de fronteiras, concordo com o Osmar de que isso é para tirar a atenção da miséria, da pobreza, inclusive a população estava em fuga da Venezuela justamente para evitar esse tipo de situação. Agora, esse ditador, esse sujeito mesquinho, ele quer fazer o quê? Declarar uma guerra e vai inundar ainda mais o Brasil daquelas pessoas que não vão querer participar da guerra. Qual é a vantagem, qual o interesse de um governante levar o seu povo à guerra, levar o seu povo à morte? Esse homem é um sanguinário, é um ditador, ele não tem cérebro. E quem se aliar a ele vai no mesmo caminho. Isso é um risco muito sério para o Lula, que ao invés de se declarar, e dessa vez, vamos dizer assim, tendo a América do Sul como o nosso quintal, como a nossa casa, dizer, olha, nós não queremos uma guerra aqui. Eu acho que é oportuno em face do conhecimento que ele tem. Mas a questão do Maduro é a questão de internacionalização. Onde ele verificar que há um viés de esquerda, o Lula vai ficar a favor. Na verdade, isso vai respingar para a imagem do Lula, e muito forte, não só aqui no Brasil, como no exterior também. Agora, quanto mais nós vamos ter que ficar pagando a recepção das pessoas que estão fugindo da Venezuela pela fome, pela escassez de alimentos, pela escassez de tudo, enfim. E o único trecho terrestre que é possível utilizar para fazer uma invasão terrestre
para a região do Essequiba, justamente pelo território brasileiro. Tanto é que o Brasil já encaminhou tropas pífias, mandou 2 regimentos, 60 homens para lá, que isso não resolve nada. Esses homens nem são treinados para a guerra, eles são, muito provavelmente, são recrutas só. Isso não reflete nada. Agora, eu acho que era oportuno, realmente, do Lula mostrar que é um líder. E disse, olha, Maduro, fica quieto no teu canto. Nós não precisamos de uma guerra no nosso quintal aqui, isso não é necessário. Nós já temos miséria, já temos pobreza demais naquele setor da nossa casa. Queira ou não queira, não há necessidade desse tipo de situação. Mas, e principalmente, está se fazendo isso, acredito, para tirar a atenção de toda essa situação e demonstrar o ufanismo que se cria em torno da Venezuela, e é por isso que a oposição não vai se colocar contra. Então é uma jogada política, eu vejo também, mas que é ruim, pedir bom senso para a Guiana, que está lá quieto no seu canto, e pedir bom senso, como o Lula fez, para a Venezuela. Eu acho que era oportuno dele dizer, olha, chega, vamos ficar quieto. E outra coisa, bom senso também seria ele ir na posse do Milei na Argentina. Muito bem, gente, 8h07. Nós vamos ficando por aqui com o Política com Pimenta de hoje. Os temas aí importantes que estão repercutindo também na mídia nacional. Na quinta-feira, nossos comentaristas voltam por aqui para comentar mais assuntos, mais polêmicas envolvendo a política nacional e internacional. Quero agradecer a participação do Osmar Campreguera. Osmar, até na quinta-feira. Até quinta. Bom dia, Daí, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes. E até quinta, então. Doutor Gilberto, até na quinta-feira. Bom dia, Osmar, bom dia, Daí. Melhoras pro nosso Alduri e até quinta-feira, então. Um abraço para vocês, nós vamos ficando por aqui, então, com o Política